Salve, salve, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um Mac Podcast. Hoje o Mac Podcast mega animado, sorriso no rosto, coração palpitando, porque é sério, porque nossa convidada hoje é uma amiga querida, uma professora de comunicação. A minha professora de comunicação é uma mulher que trabalhei com ela no rádio e eu sempre observei muito a sua forma de colocar a voz, na forma que ela interpretava os textos e sempre fui apaixonado pelo talento dela e hoje estou recebendo essa mulher aqui que não é qualquer uma, nada mais, nada menos do que Vânia Barbosa. Seja bem-vinda ao Mais Podcast. Obrigada pelo carinho. Cara, muito Há quanto bom, tempo, hein? Que bom te ver. Cara, muito bom mesmo te ver. E faltou dizer que ela é jornalista, é uma pessoa que sempre investiu não só na parte prática, como na parte acadêmica também. Então, Sim. Isso eu também tiro o chapéu para você. A gente vê muitos talentos que apenas escolheram um lado. Você sempre buscou a complexidade, a completude da profissão de radialista e jornalista. E a gente está te recebendo aqui. Um prazer enorme. Fiquei tão emocionado aqui que eu não consigo parar de falar. Meu Deus do céu. Vânia Barbosa, olá. Eu vou me limitar a não te apresentar. Olha para a galera lá do outro lado e se apresenta. Oi, tudo bom, gente? Então, eu sou Vânia Barbosa, trabalhei com esse menino aqui, maravilhoso, um grande operador de áudio, um grande amigo, um grande parceiro no ar. Estávamos sempre juntos e a conexão entre o comunicador com o operador de áudio é muito grande, né? A gente olha nos olhos e, de repente, no olhar, que você está ouvindo a rádio, você está me vendo, de repente, mas no olhar ele percebe... Você quer um tempinho? Muda a música, muda o tom e é por aí. Então a comunicação é muito incrível. Um prazer enorme estar aqui com você na Mac Podcast. É isso aí. E hoje também divulgando o Business Pro Podcast, que tem a proposta de ajudar você a montar o seu podcast, sentar muito aqui no meu lugar ou sentar no lugar da Vânia e estar se comunicando para o mundo. Verdade. E você, que é uma mulher que se comunica para o mundo, né? Como é que começou essa história dentro do rádio? O rádio era um sonho meu de infância. Eu ouvia a Rádio Nacional com a minha avó e dizia assim, quando crescer eu vou trabalhar no rádio, quero trabalhar na televisão, quero ir para Paris e que mais? Quero ser artista plástica. Eu tinha esses sonhos. A avó fazia assim, tá. E eu ouvia muito Luiz Vieira naquela época, eu ouvia a Rádio Nacional até aquele programa que muita gente fala assim, vai ouvir a Voz do Brasil. Eu ouvi, aprendi com a minha avó a se interessar e entender o que é a Voz do Brasil. Porque a vovó também trabalhava com agricultura, e já tinha trabalhado com agricultura, então ela dizia assim, eu quero saber o que é bom para plantar nesse período. Como é que está a lua, como é que está isso? Porque tem umas informações assim de agricultura, até hoje. Então eu aprendi rádio com ela, a ouvir rádio com ela, fui crescendo ouvindo rádio, cresci ouvindo grandes nomes do rádio brasileiro, mas assim, a vida foi me apresentando trabalhos completamente diferentes, né? Começa que, eu posso dizer, não é que a família não queria que eu trabalhasse em rádio, mas apareciam situações em que o rádio ficava meio distanciado, não deixava de ser um sonho, né? Era um sonho. Mas assim, comecei a trabalhar em banco, primeiro trabalho. De banco, de São Paulo, Bradesco, eu vim para o Rio de Janeiro. E aí trabalhei também no mesmo banco, eu falava assim, um dia eu vou fazer publicidade desse banco, porque eu gostava da publicidade que eu via. Eu sonhava com rádio, mas ele era inatingível por um bom tempo. Tudo acontecia. Quando eu ia entrar em rádio, acontecia um negócio, uma catástrofe qualquer, e eu não conseguia. Eu ficava assim, bom, então quais são os caminhos que eu poderia ter? Eu falei assim, bom, então eu vou trabalhar em publicidade, que eu gosto. Sim. E aí eu enveredava por esses caminhos. Quando eu consegui publicidade, eu me lembro que eu falei isso com o gerente, eu vi uma propaganda do Bradesco, eu falei assim, um dia eu vou escrever sobre essa propaganda aqui, ó. Ele, tá. Todo mundo falava, tá, né? Uhum. E aí eu saí do Bradesco um tempo, eu fiquei com uma estafa física e mental, trabalhar em banco meio... É bom, tá? Foi meu primeiro emprego. Eu diria que eu aprendi a saber direcionar um pouco a vida a partir desse trabalho, tá? Mas aí quando eu saí com estafa, demorei uns meses me refazendo e alguém falou assim, você gostaria de trabalhar em publicidade? Eu gostaria. Então, tem uma agência que é muito legal e me apresentaram nessa agência. E eu comecei a trabalhar como tráfego publicitário. Qual não é a surpresa que essa agência era a agência do Bradesco? Eu passei pelo tráfego, eu passei por vários departamentos e um dia eu caí como secretária de criação e lá eu comecei a fazer trabalhos, digamos assim, estágio na parte de redação. E aí um chefe falou assim, escreve essa campanha do Bradesco aí. Como é que você faria isso? E a minha iniciação foi assim. Então,
Até chegar ao rádio, eu passei por agências de publicidade diversas, eu passei por assessoria de imprensa, passei pela Manchete AM, no caso, falando de anúncios, né? Vendendo anúncios, né? Até chegar ao ar. Nesse meio tempo, eu fui fazendo cursos, paguei meu curso, você vai rir muito. Eu sonhava com o curso do Bocão à época, que era a maior moda, todo mundo quer estudar na Escola de Locutores do Brasil, na URCA. Bocão, eu ia lá, ficava assim, olhando. O curso aparentemente era caro para mim no momento. Eu fazia redação publicitária na Target, já tinha passado por várias agências. Falei assim, um dia eu vou estudar esse negócio. E aí chegou uma Páscoa, muito louco isso, né? Eu comecei a fazer assim, vou fazer uma coisa para ganhar um dinheiro a mais, porque eu tenho que entrar naquele curso. E aí uma pessoa lá do curso falou assim, puxa vida, uma das donas do curso, falou assim, Vânia Barbosa, essa Páscoa está muito ruim, sabe? Tenho 7 filhos, tenho que comprar 7 ovos de Páscoa, não tenho dinheiro para isso. Aí eu fiquei olhando assim, falei assim, posso fazer uma proposta? Ela, qual é? Eu falei assim, eu faço ovos de Páscoa. Ah, sim. Eu falei assim, eu poderia pagar minha matrícula com ovos de Páscoa. Nossa, que incrível. Foi. Aí ela olhou para mim, você vai fazer por quanto? Quanto a senhora quer? Eu preciso de 7, eu dou 14. Um negócio assim. Eu fiz então, assim comecei a me matricular lá. Me matriculei. Meses depois, eu sofri um acidente muito grave nos olhos, foi bem por aí. Aí eu não podia mais frequentar o curso, mas o meu professor, Luiz Bocão de Holanda, foi tão legal que ele falou assim, olha, eu acredito no seu potencial, na sua voz, na vontade que você tem, em como você chegou até aqui, você vai continuar no curso. Mesmo que você não leia, você vai falar as lições que tem que falar. E assim foi o processo de aprendizagem, depois que 2 anos e meio depois, eu me curei dessa situação dos olhos. A minha vontade de estudar era tão grande que eu confundi um líquido para limpar cabeçote de gravador, que eu não tinha gravador e pegava emprestado, com um colírio Moura Brasil. Então eu sofri um acidente muito grave com isso. E aí acho que foi uma comoção muito grande minha também, porque eu enxergava 20% só. Mas eu queria definir alguma coisa e dizer assim, bom, isso é um jornal pelo tamanho, pelo formato, mas as letras eu não via. Nessa mesma temporada, acredite você, eu tinha feito uma prova para uma assessoria de imprensa, Rio e Knowlton do Brasil. Fiz uma prova na sexta, sofri um acidente no sábado, na segunda eu fui chamada, cheguei lá de óculos escuros. Aí o chefe falou assim, mas vem cá, óculos escuros dentro da sala, né? Eu falei assim, não, é porque eu sofri um acidente. Eu fiz assim, ele, que isso? Aí eu contei a história. Ele falou assim, você tem um plano de saúde? Não. Está trabalhando? Eu falei, não está trabalhando, por isso que você fez a prova para cá. Vou te empregar. Olha. Mesmo que você não enxergue nada. Espero que o dia, quando você começar a enxergar, voltar a enxergar, você vá com a minha cara. Ainda brincou assim comigo. E assim foi. As coisas foram... Acontecia assim, digamos, uma coisa não muito boa, mas vinha uma compensação que me ajudou a fazer tudo o que eu queria. Então, eu fiz o curso, quer dizer, com o cuidado da empresa, na parte de médica, né? Cuidado com os olhos. Eu levei 2 anos e meio de tratamento mesmo. A empresa, à época, me ajudou muito nesse tratamento. Paralelamente, o Bocão também me ajudava, meu professor, na parte de locução, Sim. de estudo. Então, 2 anos e meio depois do tratamento, eu me formo nisso. Passei a dar aulas também de interpretação na própria instituição. Quer dizer que eu tinha aprendido muito bem, principalmente a parte de desenvolvimento da respiração, né? Da parte respiratória, né? Coordenação fonorrespiratória. Ele falou assim, você está muito boa nisso, então eu quero que você oriente novos alunos. E aí daí essa empresa acabou fechando, eu parti para a Manchete, para ser contato, que não era o que eu queria rádio, já tinha formação. Mas através de trabalhos de atendimento a clientes também, e eu já tinha a prática de publicidade, de fazer textos, tá? Spots. Eu fazia redação de spots que eu tinha aprendido em publicidade na Salles e nas outras agências que eu passei. Isso tudo me ajudou a caminhar para o rádio. Então, quando eu fui vender anúncio, eu sou péssima de venda, né? Aquela venda assim, olha, te dou tanto por cento, eu não sei fazer isso até hoje. Mas eu, por exemplo, posso ver o seu produto, tá? E aí eu volto lá para o estúdio, escrevo lá sobre o seu produto, o que você quer que fale, eu escrevo, gravo no escuro, dizia assim, vamos gravar no escuro. Eu falava com o Joãozinho, Francisquinho da Manchete. Francisco, vamos gravar isso aí, vamos gravar no escuro. E aí eu vendia aquele produto em fita cassete, eu levava para o contato e dizia assim, olha, a proposta é essa, meu chefe fazia a proposta financeira que eu nunca sabia fazer, nem dar a bonificação. Eu falei, bota tudo aí. Mas eu levava a fita que era assim, pô, gostei do anúncio, tá bom, quem gravou fui eu. Legal. E assim eu vendia.
E aí eu comecei a sair, então, com grandes amigos meus que eram contato, que tinham essa dinâmica de venda, que eu não tenho assim na sua porta, eu não consigo vender. Eu consigo vender pela voz e pelo texto. E aí, então, saía com o pessoal, todo mundo queria sair comigo. Vamos embora, Vânia, que ela vai fazer meu texto hoje. Então, eu ia nos clientes deles, e eles me acompanhavam no meu cliente também. E assim, eu consegui fazer a dinâmica de redigir anúncios. Ou então, redigir o texto para o comunicador que estava no ar, por exemplo. Um testemunhal. Sim. Arrumei o Polo das Confecções à época. E aí, o comunicador, se não me falha a memória, acho que é o Roberto Canásio. Então, eu ia lá, eu via tudo que tinha para vender, tal, então ficava lá, chegava e disse que ia lá. Polo das Confecções, tem isso, aquilo, aquele outro, a senhora dona de casa, é aqui, esse é o texto. E assim a coisa foi indo. Até que um dia, e eu acabei gravando lá na Manchete mesmo, tinha uma casa, muito engraçada essa história. Eu tenho várias passagens de rádio, até chegar onde eu queria, que era a apresentação de programas, tá? Eu me lembro que tinha um cliente, na Ilha do Governador, que ele tinha uma casa de comida nordestina. E aí ele falou assim, naquele nordestinês dele, eu quero que a senhora bote lá no texto a primeira casa de carne de sol da Ilha do Governador. E como tem um cabra que abriu outra loja que diz que é minha, não tem filial nenhuma. Falei, tá bom, escrevi lá. E era 30 segundos. Eu falei, pô, tudo bem. Então tá, 30 segundos. Eu lembrei do Austin Oliveto, que eu tinha feito um seminário com o Austin Oliveto. Aí tudo bem, cheguei na Manchete, fiz aquele texto, né? Com a minha voz normal, né? A casa tal. Tem isso, aquilo, aquele outro. A primeira casa de carne de sol da Ilha do Governador. Eu falei, pô, mas tá muito ruim esse troço. Eu falei pro Francisquinho, tá muito ruim. Porque eu tô com uma voz, sei lá, voz de qualquer outro tipo de coisa. Não tá combinando com essa casa. O nome da casa era Restaurante Pai d'Égua. Não tem mais hoje. Eu falei, você não tá combinando essa voz assim. Uma voz quase sensual de repente, né? O Restaurante Pai d'Égua. Eu falei, tá ruim, cara. Aí meu cara falou, mas tá bom. Eu falei assim, não tá não. Eu falei, bota um sonzinho aí. Aí vem a operação de áudio. Uhum. Né, você sabe disso. Que tal botar um forrozinho assim, sem nada, sem nenhuma letrinha, forrozinho assim no fundo? Aí eu falei assim, vou fazer a versão do texto. Aí comecei a escrever. Na linguagem que eu queria falar. Porque em São Paulo, sou de São Paulo, do Bexiga. Mas em São Paulo, eu aprendi que coisas boas, né? O nordestino fala que é pai d'égua, que é uma coisa boa. Isso é pai d'égua, isso é pai d'égua, isso é pai d'égua. E o nome do tal lugar era Pai d'Égua. Eu falei, tá aí. Eu tenho que falar que lá tem comida não sei das quantas, que aceita cartão, que aceita isso, que aceita aquilo, que não tem nenhuma filial. Eu falei, tá aí. Aí eu fiz a versão do texto, Pai d'Égua. Gravei no escuro um negócio que foi muito engraçado. Você não tem ideia? Quer que eu fale? Quero. Muito. Você vai rir. Foi assim, homem seu menino, tem a dica Pai d'Égua para hoje. Restaurante Pai d'Égua, a primeira casa de carne de sol da Ilha do Governador. Sarapatel, bobó de camarão fechado e aquela buchada. Drinks, ducos, sobremesas de frutas típicas, tudo Pai d'Égua. O salão também é Pai d'Égua, com ar-condicionado de música ambiente. E o Pai d'Égua aceita tudo quanto é cartão de crédito, abre diariamente de 11 à meia-noite. Agora que eu dei essa dica, vai até lá. E deu, tem endereço, telefone. E eu falava assim, é Pai d'Égua e não tem nenhuma filia. Olha... Aí meu colega, eu não vou levar isso, Vânia. Eu falei assim, vai levar. Não vou levar. Pô, lindo. O cara vai dizer absurdo, o homem é nordestino, você tá maluco? Eu digo, não tô maluca assim. Leva esse, restaurante próximo. Pai d'Égua, e leva esse, homem, seu menino, leva esse. Aí fomos lá. Aí o homem olhou, ele tinha uma cara de gente severa, né? Uhum. Aí ele olhou, a voz dessa mulher até que é boa. Ai, mas não sei se eu vou anunciar, não. Tô com pouco dinheiro, aquela coisa. Aí eu, fulano, mostra outro. Não, vou mostrar. Mostra. Ele tem um outro anúncio. Tem outra gravação? Tem. Quando ele ouviu, essa da molesta eu quero. Tá vendo? Brincadeira, olha só. Ficou um ano esse meu amigo com esse cliente. E aí eu comecei a mudar. Dia de manhinha, dia de painho, dia disso, dia daquilo. E ficou um negócio muito legal. E aí a Manchete chamou atenção nessa época. Falei assim, quem é isso? Essa voz dessa mulher aí. Sim. Aí a pessoa, a Vânia, aquela contato e tal, chama ela pra cá. E aí começou e foi me incentivando cada vez mais. Então, quer dizer, até eu chegar a fazer um programa de rádio, saí da Manchete. Cristina Oliveira, à época, estava na Manchete também, ela tinha saído da Antena 1. Faz tempo que eu não vejo, saudade dela. E ela falou, Vânia, tem uma oportunidade numa Rádio Estácio. E eu não quero, vou ficar aqui, mas pode ser uma boa para você. E aí eu coletei tudo aquilo que eu já tinha, né? A parte escrita, publicitária e tal.
mandei uma fita, fui para lá. Entre 200 e tantas pessoas me escolheram. Olha. E aí eu passei a ter um programa, Bom Dia Comunidade, de 7 da manhã a meio-dia. Foi a primeira programação. E a dificuldade que eu tive, assim que eu cheguei lá, a pessoa dizia, a voz dela é muito legal, que bom. Só que eu falei, será que é isso mesmo que quero para minha vida? Porque eu não conseguia dar aquele bom dia que acordava toda a comunidade. E o diretor falava assim, olha, Vânia, sua voz é simpática, é bonita, o seu bom dia é maravilhoso, mas ele é de FM. Você fala assim, bom dia. E eu quero que você fale um bom dia arretado. Eu não tinha aquela coisa do bom dia arretado. E aí, vem a operação de áudio, tá vendo a importância da parceria? Ele falou assim, você é sangue bom, era o Santana. Gosto de você ter sangue bom. Faz o seguinte, tu já sai de Paquetá, vem ouvindo rádio, Tupi, Globo, Manchete, já vem assim, tá? Quando você chegar aqui, você vai dizer, bom dia, e vai funcionar. E foi assim que fui construindo, então, aprendendo também ao mesmo tempo, né? A questão das músicas, a questão da trilha sonora, Sim. a trilha de fundo, em parceria com o operador. Então, o que construiu, na verdade, a minha carreira, eu comecei aos 40, sonhava aos 4. Comecei aos 40, foi muito incrível. Acho que todos os trabalhos que eu fiz na vida até chegar lá contribuíram para a minha apresentação de vários programas e a construção de outros, que com o tempo eu fui construindo programas também. Você tem uma ideia do programa da tarde? Eu falei assim, pode ser um programa tal, na própria Estácio. Você tem uma ideia para um programa de final de semana, com músicas mais antigas, um programa, eu falei assim, de idoso? Eu falei, não fala idoso, fala juventude. É a pessoa que é juventude. Aí conheci Altamiro Carrilho, foi a primeira pessoa que eu entrevistei na vida, na Estácio. E aí eu falei assim pro operador, eu falei assim, acho que eu não sei entrevistar. Sabe sim, é só conversar. Então, a vida foi me trazendo presente, sabe? E eu gostava muito dele porque eu ouvia flauta e minha mãe era muito fã dele também. A conversa foi muito natural e ele falou assim, vamos fazer um programa juntos também? Vamos embora. E assim a coisa foi se construindo até eu chegar à Rádio Rio de Janeiro. E aí a Rádio Rio de Janeiro, então, a partir daí, ela deslanchou muito. Eu passei por 2 rádios comunitárias, mas eu digo assim, o exercício foi muito grande e o que eu fiz na Rádio Rio de Janeiro, em mais de 20 anos de rádio, foi digamos assim, um compilado de tudo que a vida me proporcionou. Desde o meu sonho na infância, porque lá na Rio de Janeiro eu encontrei Luiz Vieira, aquele homem que eu ouvia quando eu era pequeno na Nacional. Ele falou assim, Vânia, você não me ouvia, eu ouvia assim, você falava isso. Aí ele começou a chorar, ele falou assim, você me ouvia, tá bom. Então, a vida foi me trazendo presentes, entendeu? Porque nesse meio tempo, até eu chegar a isso, houve momentos que eu fiquei assim muito desencantada. Eu falei assim, puxa vida, eu queria tanto fazer rádio. E tudo convergia para o quase, mas não chegava no que eu precisava, até que um dia chegou. É aquela coisa, não desista. Mas eu tenho que dizer que, acho que além de todos os trabalhos pelos quais eu passei, tem a parceria com o nosso sonoplasta, operador de áudio, que sem vocês a gente não consegue. A gente até pode falar, mas o brilho que dá na nossa voz também, na nossa comunicação, aquela trilha sonora que vai por baixo quando você está falando uma poesia, lendo um livro, alguma coisa, tem a ver também com vocês. Por mais que a gente produza, ou que tenha um departamento de produção, mas é um trabalho que é único. Você olha no olho do operador, como eu estou olhando aqui agora, e ele olha para mim, ele sabe a intenção que eu tenho. O que eu estou olhando, eu digo assim, eu vou ler tal coisa. A música tem que ser mais ou menos assim, eu até nem sei, mas ele já tem lá no arsenal dele alguma coisa que vai dar um brilho em tudo aquilo. E juntos a gente forma uma comunicação bonita. Eu vejo que é assim. É exatamente assim. E essa dica, né, de locução serve para a vida toda, que é o quê? Exatamente. Você montar a sua equipe, você abraçar o seu semelhante, né? Ter empatia, desenvolver relacionamento. Sim, né? sem dúvida. Eu lembro que quando... Você não faz nada sozinho. Sempre que você chegou no estúdio lá na Rádio Rio de Janeiro, onde eu trabalhei também, gratidão a todos os amigos lá dentro. Também. O estúdio iluminava, sabe? É verdade. Ela traz uma energia muito positiva. Então, se em algum momento você está no estúdio lá pensando na conta para pagar, aí chega a Vânia Barbosa para gravar alguma coisa, acendeu a luz. E a gente se entrega a essa luz. É uma entrega. E faz o nosso trabalho de uma forma esplêndida, né? É uma entrega. Essa afinidade que a gente busca faz parte do trabalho também. Exato. E é tão bom, né? Unir o útil ao agradável. Existe a técnica. Até um dia desse eu vi uma publicação, acho que do Rui Jobim, no LinkedIn, falando sobre isso. Existe a técnica, mas se você não tiver emoção, não vai. E Bocão me ensinou muito isso num texto de Martim Sererê e também nos outros, que a gente foi aprendendo no curso, nos meus primórdios lá atrás, que a voz, ela pode passar emoção ou não.
Sim. Entendeu? Então, tem toda você tem toda uma técnica, aprendizagem de uma técnica, mas você se entrega àquele texto. Não adianta você falar assim, ele foi ali e voltou meses depois. Tem uma entonação certa para aquilo que se você botar a alma naquele texto, ela vai sair. Ela vai sair. E tem toda essa química que envolve, toda essa luz que envolve, quando você está gravando ou falando ao vivo, com quem está à frente de você. Lá nas carrapetas, como a gente fala. Tem tudo isso a ver. É uma harmonia muito boa, né? A harmonia é fundamental. Tem que ser. E falando dessa emoção, né, de saber interpretar o texto, né? Você tem um trabalho recente agora que está fazendo muito sucesso. Que por sinal eu quero agradecer que chegou até mim. Eu falei, nossa, que lindo é a Vânia Barbosa. O pessoal que acompanhava os programas da manhã na Rádio Rio de Janeiro reconhecem você só em ouvir você falar. E eu imediatamente, na primeira letra ali, eu já reconheci, é a Vânia. E eu queria que você falasse desse trabalho agora, que é um trabalho que divulga a cultura carioca, né, os locais do Rio de Janeiro. E eu achei super incrível a proposta e mais incrível ainda a sua participação. Como é que surgiu esse início, essa proposta de trabalho? Adriano Dias, que também já esteve na Rádio de Janeiro, lembra dele? Então está na Rio Tour agora. Adriano Dias está na Rio Tour agora, já foi meu parceiro da Rádio de Janeiro de noticiário, diversas apresentações. Ele fez um convite, Adriano Dias, a Mariana e Renata também fizeram um convite se eu poderia dar voz ao Patrimônios do Rio, a segunda temporada. Eu topei. E está aí no ar. É uma produção original da Rio Tour, pelo canal oficial da Rio Tour. E ela, na verdade, é para turistas, né? Turistas e moradores e cariocas, para saberem mais sobre esses patrimônios do Rio de Janeiro. Então, fala sobre os bares, entendeu? Já saiu sobre a Adega Pérola, já saiu também sobre o Pavão Azul. Então, as pessoas vão conhecendo, vai sair sobre Belmonte, enfim. Muito legal participar desse projeto. É um projeto novo que tem da Rio Tour e eu falei assim, não, é isso aí. Pode, Vânia? Pode. Você vem? Estou indo. Já estou. Tá muito legal. Foi um convite muito legal, eu recebi com muito carinho e vem mais, acho que tem mais uns 4 ou 5 episódios que estou saindo toda semana. Muito gratificantes. Também estou participando da Ativa Som, que é uma rádio web de uma amiga minha, Sônia Montes, ela já tem essa rádio há uns 5 anos, e ela me convidou também, Vânia, tem alguma atração que você possa fazer? Ao vivo ainda não consigo, né? Tem aquela questão de internet, lugar onde você mora, mas eu faço também reflexões musicais, e é uma rádio muito legal. Ativa Som, procura lá, Rádiosnet. Se eu montar uma rádio, eu vou te contratar para você gravar spots, para mim gravar mensagens, tá bom. Porque eu tenho certeza que será sucesso e eu tenho certeza que quando eu chegar para o cliente com a sua voz, a sua interpretação e apresentar o produto, ele vai topar na hora. Obrigada. Rádio para mim foi um sonho realizado, mas assim, continuo ainda com projetos novos. Sim. Tem um projeto novo também que eu pensei, que é o Solo, mas não só, quando você ressignifica a vida, tá? Saí de uma AM por enquanto, estou na Ativa Som, projeto Patrimônios do Rio, mas tem mais coisas aí que são muito legais de fazer, sabe? Sim. Um novo tempo, e principalmente com essas mídias digitais, né? Ressignificando a vida, a partir do momento que você, entre aspas, dizem que você se aposenta, mas não, a voz não para, você também não. Então é seguindo o caminho. E você, pelo jeito, cuida muito bem da sua voz, porque ela continua incrível, sabe? Realmente, a gente vê que é normal, característica, né, de tempo. Cantores, então, sofrem muito com isso, né? De perder a timbragem, né? De ficar com a voz não tão boa quanto o seu auge, e você continua no auge, Vânia. Então, atenção, emissoras de rádio, aproveite a oportunidade, estou agenciando Vânia Barbosa, entre em contato comigo, tá? O cachê dela é super alto, mas você vai ganhar muito mais com a presença dela na sua emissora, então não pense 2 vezes em trazer valor, em trazer uma voz que realmente contagia e passa a mensagem. Mac Podcast. É isso aí.
Com vocês também aqui, ó. Não, mas a minha Mas proposta sério. Legal. eu não tenho assim, essa pretensão porque não é a minha área de estudo, sabe? Eu não cheguei a estudar locução, eu sempre observei grandes profissionais da área. Sim. E pela minha proposta aqui, que é fazer esse bate-papo descontraído, Muito bom. a minha colocação cabe, sabe? Inclusive hoje aqui eu tô quebrando todos os protocolos justamente porque eu estou realmente emocionado com a sua presença aqui. Obrigada, te Eu agradeço. tive aqui, acho que no primeiro episódio, o Mário Amorim, Ele é maravilhoso, falei com ele essa semana. Falou, Ele é muito bom. Ele vai ficar muito feliz. Ele é foi muito o primeiro a vir aqui, cara. Eu estava montando o estúdio ainda bem no início, há 3 anos atrás. Aí ele veio, sentou aqui do meu lado, contou as histórias, início dele na Rádio Rio de Janeiro, nas grandes rádios que ele trabalhou. Foi realmente Lembrando que eu falei para incrível. ele essa semana, porque ele mandou para mim uma oração de São Jorge na voz dele, lindíssima. E ele falou assim, Vânia, você é minha ídola. Ele fala assim, eu digo, você é meu ídolo. Porque a interpretação que ele dá, e é uma coisa assim, pegou o texto, ele olhou e ele mergulhou naquilo. Se for um texto da Roma Antiga, ele vai te dar toda a cadência de que se falava, você vai se sentir na Roma Antiga. Ele consegue isso. Consigo até um certo ponto. Mas ele vai muito mais além. A voz dele é fantástica. Não, é Ele incrível, é muito profissional. Eu fiquei tão honrado. Ele foi meu primeiro, gente. Olha que responsabilidade. Que coisa legal, que coisa legal. Eu tinha só a vontade, o desejo e o incentivo que ele me deu foi tão grande que eu estou aqui até hoje entrevistando a Vânia Barbosa. Parabéns e pelo outros seu trabalho. colegas profissionais que a gente tiver a oportunidade de trazer aqui. As portas estão abertas, né? Sim. Afinal de contas, o rádio tem muita história para contar. Tem. E eu acredito que as pessoas... não morreu o rádio. Não, nunca, não vai Muitas morrer. pessoas falam assim, o rádio morreu. Não morreu. Não. Você tem rádio web, que tem um caminho maravilhoso, tá? Eu falo pela Ativação e outras amigas também que tem rádio. Eu tenho a Arlene Batista, que tem a Rádio Encontro Marcado com a Cultura. E eu tenho a Luciene Rocha, que tem a RMO, que é a Rádio Mistureba Online, lá em Saquarema. Ela tem 15 anos nessa rádio já. Ela dirige essa rádio, tem várias programações. Então, assim, o rádio não morre. Não. E a nossa comunicação também não morre. Recentemente, conversando com a doutora Márcia Umberino, também num podcast, e eu estava falando com ela o seguinte, ela me concedia várias entrevistas falando sobre a saúde das pessoas, saúde da mulher em especial, mas assim, quando você chega, ela fala de longevidade, quando você chega a uma certa idade, você começa a dizer, estou esquecida por isso, por aquilo, na verdade, isso são falta de nutrientes e vitaminas. Mas que, num geral, numa comunicação geral, isso é coisa de velho. Tá nos 40, as pessoas não ligam. Mas existe, sim, condições de você verificar através de exames se você precisa de tais e tais vitaminas. Aconteceu isso comigo, de repente você se equilibra. Então, você assim, nossa, como é que essa pessoa está assim, com seus 70, 80 anos, na boa? Porque ela está com tudo equilibrado. Então, é necessário você falar isso em rádio. Sim. Rádio é muito parceiro. E aí, ela me entrevistou justamente para falar sobre a questão da participação dela em rádio. E eu falei o quanto é necessária a informação para quem está em casa. E quanto o rádio é companheiro ainda. Então, a pessoa, rádio acabou? Não acabou, não. Eu acho que não acaba nunca. Eu acho que não acaba não, porque em época que se fala muito de inteligência artificial, Sim. a empatia, o olho no olho, isso aí, mesmo através do rádio, né, que não tem imagem, mas a gente sente uma energia, uma presença que Exatamente. a inteligência artificial não vai alcançar. Que fala para você. E olhando para a rádio galera... fala para você. Fala, com certeza. Ele fala com gente, você. A história do rádio é incrível. Ó, já tem gente aqui pedindo informação... Isso é bom. Vânia Barbosa? Sim, ela tá no ar aqui comigo. A gente tá gravando aqui. Tá, olha só, eu vou passar o contato dela aqui. Eu não sou empresário oficial, gente. Gente, desculpa aqui, ó. Não sou empresário oficial da Vânia. Eu fiz uma brincadeira aqui. Obrigado pelo retorno. Você vai conversar com ela em 5 minutinhos, tá bom? Cara, muito bom, hein? Vânia, incrível, incrível. Maravilhoso. Mas eu não sei qual o assunto. De repente, para gravar um spot, uma Muito coisa bom. simples que seja, mas as coisas acontecem, né, Vamos cara? criar um programa novo, hein? Olha, com certeza. No ar e ao vivo, hein? No ar e ao vivo, ó, totalmente excelente. Vânia, a gente tá no finalzinho, quero agradecer o Também pessoal agradeço que a tá lá vocês. do outro lado, que tá Obrigada. comentando, que tá compartilhando. Galera do Muito rádio, bom. pelo amor de Deus, eu quero ver você compartilhando essa entrevista
entrevista, tá? Você comentando, dizendo quem são os seus ídolos no rádio, você se manifestando para que o algoritmo jogue o nosso rádio, que a gente ama tanto, para o universo inteiro. Então, por favor, faça a sua parte, compartilhe esse vídeo. Vânia, considerações finais. E eu agradeço muito obrigado. Também porque essa parceria, tem que lembrar, essa parceria com o Patrimônios do Rio, com a Rio Tour, se deve ao meu trabalho na Rádio de Janeiro. Foi através do que tem no YouTube do canal da Rádio de Janeiro que selecionaram minha voz. Então foi legal isso. Obrigada à Rádio de Janeiro, obrigada a todos os lugares pelos quais eu passei e obrigada a você por me trazer aqui. Tá bom? Um beijo. Gratidão, obrigado, a gente Vânia. se vê, obrigada. Beijo, gente. Tchau, tchau. Forte abraço. Valeu. Valeu, totalmente excelente. Obrigado por curtir o vídeo até aqui. Esperamos que você tenha gostado e até o próximo.